Olá, turma! Espero que vocês estejam todos bem. Dando continuidade com a ementa do nosso curso, a gente vai iniciar hoje uma nova unidade e a gente vai ver o primeiro tópico dessa nova unidade, que é arcos e ângulos na circunferência. Vamos lá? Ao final desta aula, você deve ser capaz de saber transformar um ângulo medido em grau para radiano e de radiano para grau, conhecer e saber calcular os ângulos central, inscrito e de segmento, conhecendo o arco correspondente, e resolver problemas que envolvam o cálculo do comprimento de um arco sobre uma circunferência, conhecendo seu raio e a medida angular do ângulo central correspondente e vice-versa. Lembrando sempre que você deve acompanhar as aulas com seu caderno do lado, anotando tudo que for importante e as suas dúvidas, para serem levadas para a nossa sala virtual ou para os nossos encontros online. Então, para começar, vamos conhecer o ângulo central. Dada uma circunferência, chamei o centro dela de O, tá? Então, dada uma circunferência de centro O, quando a gente forma um ângulo cujo vértice do ângulo está no centro da circunferência, esse ângulo é chamado de ângulo central. Nesse caso, eu chamei esse ângulo aqui de ângulo alfa, por exemplo, tá? Determinei esses pontos aqui, chamando eles de A e B, só para poder fazer referência a esse arco criado aqui na hora que eu formo esse ângulo. Esse arco AB, que a gente representa com essa notação aqui, a gente chama de arco correspondente ao ângulo central, tá? E esse ângulo, gente, ele vai ter a mesma medida angular desse arco AB. Por exemplo, dada essa circunferência aqui, ó, destaquei dois ângulos centrais, tá? Esse ângulo aqui, que é 30 graus, se ele é 30 graus, esse arco AB também mede 30 graus. E destaquei esse outro ângulo aqui, de 120 graus, tá? Também é um ângulo central, ó, porque o vértice dele também está no centro da circunferência. Chamei esses dois pontos aqui de D e C. Então, esse arco aqui seria o arco CD, que também vai medir 120 graus. Então, tá aqui a anotação, ó. Se AOB, AOB, a mesma anotação que a gente usava para triângulo, tá? Então, se esse ângulo AOB, eu estou falando desse ângulo aqui, mede 30 graus, então o arco AB, que é esse aqui, também mede 30 graus. É isso que está escrito aqui no item 1. E no item 2, ó, se COD igual a 120, o ângulo COD é esse ângulo aqui. Então, se esse ângulo mede 120, então, ó, o arco CD, que é esse aqui, também mede 120 graus. Vamos ver um outro ângulo, que é o ângulo inscrito. Então, vamos ver primeiro a definição dele. Um ângulo inscrito em uma circunferência é o ângulo que tem vértice nesta circunferência e os lados secantes a mesma. Então, olha só, o meu vértice que antes estava no centro não está mais. Ele vai estar na linha da circunferência, tá? E os lados desse ângulo são secantes à circunferência. O que é uma reta secante à circunferência? É uma reta que corta a circunferência em dois pontos, tá? Então, esse lado aqui corta a circunferência no ponto P e no ponto A. E esse outro aqui corta a circunferência no ponto P e no ponto B. Então, esse ângulo ele é definido como ângulo inscrito. E a medida angular desse ângulo, que eu chamei aqui de alfa, tá? Vai ser, gente, a metade da medida do arco correspondente. Então, alfa é igual à medida do arco AB, é o que está escrito aqui, sobre 2. Vamos ver um exemplo. Então, olha, eu destaquei aqui esse ângulo BCA, ele é um ângulo inscrito, né? O vértice dele está sobre a circunferência e os lados são retas secantes à circunferência. Então, se eu falar para vocês que esse ângulo aqui, que esse arco correspondente, esse arco AB, mede 80 graus, isso vai implicar no ângulo inscrito aqui, ACB, medir 40. E vice-versa. Se eu falasse para vocês que esse ângulo inscrito aqui é 40, vocês vão poder afirmar que o arco AB mede o dobro, que é 80. O próximo exemplo que eu separei aqui para vocês
é um probleminha clássico que aparece dentro de várias questões de geometria. Vamos supor que você precise descobrir o valor desse ângulo B, só que não foi informado aqui nada sobre esse arco AC, tudo bem? Gente, vamos analisar essa figura. Esse ângulo ABC, ele é inscrito, né, na circunferência, logo ele vai ser metade desse arco AC. Tudo bem, mas eu não conheço a medida desse arco AC. Tá vendo que isso daqui forma um triângulo inscrito na circunferência? Os 3 vértices pertencem à circunferência. Além disso, gente, tá vendo que esse lado aqui AC desse triângulo, ele é um diâmetro dessa circunferência? Ele passa pelo centro da circunferência? Isso quer dizer que essa reta C divide essa circunferência aqui em 2 partes iguais. Aqui em cima uma semicircunferência e aqui embaixo eu tenho outra semicircunferência. Se a gente já sabe que uma circunferência inteira mede 360 graus, esse arco AC aqui vai ser a metade disso, que é 180 graus. Tá? Então, se esse arco AC mede 180 graus e esse ângulo é inscrito a esse arco, né, correspondente, é inscrito na circunferência com esse arco AC sendo o seu correspondente, a gente já sabe que ele é um ângulo inscrito, que ele vai medir a metade desse valor. Então, eu tenho que isso daqui é um ângulo raso, né, que a gente chama, ele mede 180 graus, logo esse ângulo B vai medir 90 graus. Isso quer dizer que esse triângulo, gente, é retângulo. Isso vai acontecer sempre, poderia estar desenhado de lado, tanto faz. Se você tiver um triângulo inscrito e um dos lados passar pelo centro, ou seja, for um diâmetro, tá? O ângulo oposto a esse lado vai medir 90 graus sempre. Tudo bem? Vocês vão ver isso em várias questões de geometria. Um último exemplo aqui, ó. Por exemplo, dei essa figura. Falei que o arco AB mede 130, tá? E aí a pergunta é, quanto que mede o ângulo AOB e quanto que mede o ângulo ACB? Bem, o ângulo AOB, ele é central, né? Então, ele vai ter a mesma medida desse arco correspondente. Então, o ângulo AOB também vai medir 130 graus. O ACB, ele é um ângulo inscrito. Então, ele vai medir a medida do arco AB dividido por 2, que vai dar 65 graus. Tá? Poderia não ter dado isso, ter dado só esse aqui, por exemplo, e ter pedido os outros 2 valores. Você ia fazer o contrário, né? Se esse aqui é 65 e é inscrito a esse arco, então esse arco aqui é o dobro de 65, que seria 130. E aí você ia concluir que esse de dentro, por ser central, também é medir 130. Vamos ver nosso último ângulo, que chama ângulo de segmento. A definição dele é o seguinte: o ângulo de segmento é o ângulo que tem um vértice sobre a circunferência, um lado secante, tá, que a gente já sabe o que é, ele vai cortar a circunferência em 2 pontos, seria aqui o ponto P e o ponto B. Tá? E o outro lado, gente, é tangente à circunferência, ele vai apenas encostar na circunferência em um único ponto, que nesse caso é o ponto P. Tá? E aí o ângulo formado aqui, com esse lado PB e com esse outro lado aqui, que eu chamei de PA, eu tenho um ponto A aqui do lado de fora, tá? Esse ângulo, estou chamando de ângulo alfa, é o nosso ângulo de segmento. Assim como o ângulo inscrito, ele vai medir a metade desse arco correspondente, tá? Agora o arco correspondente, gente, não passa pelo ponto A, ele passa pelo próprio vértice, tá vendo? Ele começa aqui no vértice do ângulo e vai até o ponto da outra reta que é secante, tá? Então, alfa vai ser esse arco PB dividido por 2. Vamos ver um exemplo? Por exemplo, se eu falar que esse arco AB mede 120 graus e eu perguntar qual é a medida desse ângulo alfa aqui, a gente identifica que ele é um ângulo de segmento, né? Então, ele vai ser 120 dividido por 2, que dá 60. Bem, pessoal, vamos ver agora as formas de medir ângulo. A gente está falando primeiro em medida angular e a gente só está usando a unidade grau. Bem, temos 2 modalidades para medir ângulos, tá? Que é angular, que a gente já está tendo. A gente está vendo só a unidade grau, mas a gente tem uma outra unidade de medida que é radiano, que a gente vai definir daqui a pouco, tá?
E a gente pode também medir, gente, o ângulo de forma linear. Ou seja, se eu pudesse esticar um barbante aqui nesse arco e depois esticar ele numa régua, quantos centímetros deu? Ou quantos milímetros deu? Isso a gente chama de medida linear, tá? Pode ser em centímetro, milímetro, metro, decímetro, qualquer unidade de comprimento que você já conhece. Por exemplo, se eu quiser saber quanto que mede a circunferência da cabeça de uma criança, eu vou pegar a fita métrica, vou envolver e vou esticar ela e vou ver quanto é que deu. Isso é uma medida linear. Tudo bem? Bem, então aqui estão as duas formas de medir ângulo, tá? Forma angular, forma linear. Angular, grau ou radiano. Linear é a unidade de comprimento. Bom, pessoal, antes de definir radiano, eu sei que vocês já conhecem, mas vamos definir aqui na circunferência o que seria 1 grau. Bem, 1 grau seria pegar a circunferência e dividir ela em 360 partes iguais. Então, destaquei aqui uma dessas partes, tá? Que isso equivale a 1 grau. Bem, se você pegar a circunferência e dividir em 4 partes iguais, você vai ter 4 arcos que medem 90 graus cada um. De fato, né, quando você soma 90 mais 90 mais 90 mais 90, que é 90 vezes 4, dá 360. Tem que dar porque o arco total de qualquer circunferência é sempre 360. Agora vamos definir, gente, o que é o radiano. É uma outra medida, é uma outra unidade de medida angular, tá? Então, o radiano é o arco unitário cujo comprimento é igual ao raio da circunferência, na qual se encontra o arco a ser medido. Então, o que é isso? Peguei uma circunferência e esse tamanho aqui é o raio, tá? Se eu esticar um barbante aqui, do tamanho do raio, se eu sobrepor esse barbante agora aqui na circunferência, tá? Onde eu acabar, eu fecho esse ângulo. Essa medida aqui, angular, é 1 radiano, por definição. Tudo bem? Lembrando, gente, que o comprimento de qualquer circunferência é 2πr, tá? Então, isso vai implicar no quê? Se o comprimento é 2πr, isso quer dizer que o raio cabe 2π vezes nesse comprimento, tá? E mais, gente. Se um raio corresponde a 1 radiano, a um arco de 1 radiano, é correto que uma volta completa a gente vai ter 2π radianos, porque o comprimento dela é 2πr. Então, o que a gente conclui com isso? Que essa medida angular de radianos, que é 2π, o total da circunferência, uma volta inteira vai ter 2π, equivale a 360 graus, tá? Então, a transformação de grau para radiano é justamente essa. 360 graus, que é uma volta completa, equivale a 2π radianos, que é também uma volta completa em radianos. Então, a gente tem essa tabelinha, ó, 2π radianos equivale a 360. Se você dividir por 2 aqui e aqui, você vai ter que π radianos equivale a 180 graus. Tá? Então, aquela semicircunferência, tá? Se você pegar só metade da circunferência, você tem 180 graus, ou π radianos. E assim por diante, se você dividir por 2 de novo, π sobre 2 radianos vai equivaler a, divide por 2 aqui, 90 graus. Então, se eu dividir por 3, aqui você divide por 3, vai dar π sobre 3 e 60. Se você dividir π por 4, dá π sobre 4 radianos, que equivale a 180 dividido por 4, que é 45 graus. E assim sucessivamente, gente. Então, a gente costuma sempre usar essa daqui, que é uma forma mais simples, quando você tiver que fazer alguma transformação, tá? A gente pode usar uma regrinha de 3 simples, já que essas coisas são proporcionais. Vamos ver um exemplo. Ó. Se eu quiser transformar um arco de 30 graus para radianos, como é que a gente faz? A gente pode montar uma regra de 3 simples. Ó. Π radianos equivale a 180 graus, 30 graus vão ser x radianos. E aí você resolve essa regrinha de 3. Vou multiplicar em cruz, vai dar x vezes 180 igual a 30π, dividindo por 180, 30π dividido por 180, isso vai dar π sobre 6 radianos. Tudo bem? Se fosse o contrário, gente, se eu quiser saber quantos graus equivalem a π sobre 6 radianos,
Essa volta você poderia fazer regra de 3 também, mas você pode fazer de uma forma bem mais rápida. Basta você pegar o valor do π e substituir por 180 graus. Então vai ficar 180 graus dividido por 6, que dá 30 graus. Então voltei até uma forma da gente conferir isso aqui de forma rápida, né? Substituir aqui por 180, dividir por 6 e ver se dá o valor que você tinha no início do problema. Bem, vamos observar agora essas duas imagens. Vou botar a segunda daqui a pouco, tá? E veja que o comprimento de um arco depende do raio considerado. Essa primeira figura, tá? Porém, a medida angular independe do raio do círculo. Bem, vamos ver essa primeira aqui. O que eu estou querendo dizer com isso? Que o comprimento do arco, gente, ele depende do raio dessa circunferência, do tamanho dessa circunferência, tá? Quanto maior o raio, maior vai ser o comprimento desse ângulo. Esse ângulo aqui, o comprimento linear desse ângulo, é menor do que esse, que é menor do que esse, tá? Essa primeira circunferência tem raio menor do que essa segunda, que tem raio menor do que essa terceira, tá? Então, se você esticasse o barbante aqui e o barbante aqui, e esticasse os três para comparar, você vai ver que esse é menor que esse, que é menor que esse, tá? Então, essa medida, esse comprimento de arco, depende do raio do círculo. Agora, a medida angular independe, tá? Se eu tenho essa circunferência ou essa outra circunferência, gente, uma observação, todas elas são concêntricas, tá? Todas essas circunferências possuem o mesmo centro, eu só fui aumentando o raio. Então, aqui é a mesma coisa, ó, mesmo centro para essa menor e para maior, tá? Aumentei o raio também. Quando a gente fala de medida angular, esse ângulo aqui, gente, é igualzinho a esse, tá? E ambos medem 45 graus, porque eles são os arcos correspondentes a esse ângulo central, tá? Tanto esse quanto esse. Tudo bem? Agora, a medida linear desse comprimento de arco, esse seria menor do que esse. Bom, pessoal, vamos ver agora uma fórmula que a gente já viu. Bom, pessoal, vamos ver agora uma fórmula que vocês já viram no ensino fundamental. E agora que a gente já conhece a definição do radiano, a gente vai poder provar e entender o porquê dessa fórmula. Bem, sendo A ou B o ângulo central de medida alfa radianos, tá? Tem que estar em radianos. Então, tá aqui minha circunferência. Eu tenho AOB, esse ângulo central, que eu chamei de alfa. E o arco AB, que tá aqui, o arco correspondente a esse ângulo, tá? E eu vou falar que esse arco, ele tem comprimento L. Então, vocês já conhecem uma fórmula que equipara essas três medidas, tá? E a gente vai deduzir ela agora. Então, a gente pode estabelecer uma regra de 3 simples, que compara o comprimento do arco com a medida angular do arco, tá? Então, o comprimento do arco, quando eu pego aquele arco medindo R, meu ângulo central em radianos mede 1 radiano, que é a definição do radiano, tudo bem? Então, para um comprimento de arco L, eu vou ter alfa radianos. Então, está aqui meu esquema. Isso daqui é o comprimento do arco, que eu chamei de L. Esse aqui é o raio da circunferência. E aqui é o alfa, que tem que estar em radianos. Gente, multiplicando aqui em cruz, a gente vai ter que L vezes 1, que é L, vai ser igual a R vezes alfa em radianos. Então, vários livros apresentam a fórmula nesse formato. Outros isolam o alfa, né? Escreve o alfa em função do comprimento do arco e do raio. Então, alfa é L sobre R, onde alfa é o ângulo central, medido em radianos, tá? L, o comprimento linear do arco correspondente, e raio é o raio da circunferência. Lembrando que o L e o R são medidas lineares, elas têm que estar na mesma unidade de medidas. Por exemplo, se o L estiver em centímetros, o raio também tem que estar em centímetros. Se o L for dado em metros, o raio também tem que estar em metros. Não importa qual a medida, só que elas têm que ser, qual a unidade de medida, mas tem que ser igual, tá? Tem que ser a mesma unidade de medida. E essa divisão sempre vai te dar o ângulo
em radianos. Vamos ver um exemplo? Um exercício? Eu vou fazer ele das duas formas, para a gente ver que dá a mesma coisa, tá? Eu vou fazer primeiro utilizando essa formulinha, trabalhando com o ângulo aqui em radianos, e depois eu vou fazer ele de uma outra forma, em graus. Tudo bem? Então, calcule o comprimento L de um arco de 2π sobre 5 radianos sobre uma circunferência de 8 centímetros de raio. Então, está aqui o meu esquema. Agora eu tenho esse raio, que é 8. O L é o que eu quero descobrir. E ele me deu esse alfa em radianos, que é 2π sobre 5. Então, é só aplicar a formulinha direto. O L procurado vai ser o ângulo em radianos, que é 2π sobre 5 vezes 8. Fazendo essa multiplicação, gente, primeiro eu vou usar o π aproximado para 3,14, tá? Aqui a gente sempre... Gente, isso aqui é uma medida linear, tá? Esse π aqui não é 180 graus. Esse π aqui é o valor do π, que é 3,14. Tudo bem? Mudei esse sinal de igual para um sinal de aproximado. Por quê? Porque o π, ele é um irracional, ele não é exatamente 3,14. Se as casas decimais aqui depois do 14 são infinitas e não tem periodização. Então, 3,14 é uma aproximação, tá? Então, L vai ser aproximadamente 2 vezes 3,14 dividido por 5 vezes 8. Calculando isso, gente, você vai encontrar que L é aproximadamente 10,048 centímetros. Por que centímetros? Porque a minha unidade aqui linear que eu tinha estava em centímetros, que era o raio, 8 centímetros. Tudo bem? Vamos ver agora um problema se a gente tivesse o problema da seguinte forma. Calcule o comprimento L de um arco de 72 graus sobre uma circunferência de 8 centímetros de raio. Por que é exatamente o mesmo problema? 2π sobre 5 radianos, quando você transforma para graus, o π equivale a 180 graus, né? Então, 2 vezes 180 dividido por 5, quando você fizer essa conta, dá 72 graus, tá? Então, estamos com a mesma circunferência e o mesmo ângulo, ok? Então, esse L tem que dar a mesma coisa. Vamos ver como que a gente faria se fosse esse valor. A gente não pode aplicar essa fórmula aqui direto, tá? Porque essa fórmula só vale para o alfa estando em radianos. Então, vamos lá. Para fazer dessa forma, a primeira coisa que eu vou fazer vou calcular o comprimento dessa circunferência, tá? Que é 2πr, vai dar 16π. E aí eu vou montar minha regrinha de 3, o mesmo raciocínio que eu fiz antes, só que agora em graus. Então, se o meu ângulo Então, o meu comprimento da circunferência inteiro é 16π. Isso equivale, gente, a 360 graus, que é a volta completa, tá? Então, 72 graus vai me dar qual comprimento? Vou chamar de L. E aí eu resolvo da mesma forma. Multiplico em cruz, é uma regra de 3 simples. Eu vou ter 360 vezes L igual a 72 vezes 16π. E aí eu divido por 360, né? Simplifiquei aqui. 360 dividido por 72 dá 5. Então, isso vai dar 16π sobre 5. E aí eu vou aproximar. Aqui primeiro fez a divisão, tá? Que dá 3,2π. O π ainda está aqui. E eu vou aproximar o π para 3,14 e vou multiplicar com 3,2. Vai dar exatamente 10,48 centímetros aproximado, tá? Que é o mesmo valor que eu encontrei no exercício anterior. Bem, gente, ainda tem mais uma forma de resolver essa questão. Se você dividir 360 por 72, você vai encontrar 5. Ou seja, esse ângulo 72 graus é 1/5 da minha circunferência, tá? Então, 72 é 360 dividido por 5. Então, o que a gente pode fazer é o seguinte. Calcula o comprimento inteiro da circunferência e divide por 5 direto. Também vai dar certo. É praticamente o que a gente fez no item anterior, só que de uma forma mais rápida, tá? Sem descrever todo aquele raciocínio da regra de 3. Quem conseguir pensar assim e quiser fazer dessa forma, pode também. Tá? Então, como o comprimento da circunferência é 2πr, vai dar 16π, aproximando o π para 3,14, isso dá 50,24, e basta você pegar e dividir esse valor por 5.
porque o comprimento L pedido vai ser 1/5 desse comprimento inteiro, tá? E fazendo essa divisão por 5, você vai encontrar novamente 10,048 centímetros. Bem, pessoal, eu vou deixar lá na nossa sala virtual uma lista de exercícios, mas eu botei os enunciados aqui também. Se for mais prático para você, eu vou passando aqui, é só você pausar e já ir copiando, tá? Então aqui tem o exercício 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e o 11, tá? E o gabarito está aqui. Vou deixar o arquivo lá também em PDF, cada um faz da forma que for melhor. Bem, aguardo vocês na nossa sala virtual com as dúvidas, tudo bem? Postem lá tudo que vocês conseguirem ou não conseguirem fazer, vamos compartilhar com os colegas, vamos interagir. E também temos o nosso encontro presencial para sanar as dúvidas que vocês tiverem. Tchau, tchau, pessoal, fiquem com Deus e até a próxima.